Boa tarde, gente. Mais um Papo na Rede começando nessa semana, dia 18 de fevereiro, 16 horas aqui em São Paulo. De um verão bem quente, de um fevereiro cheio de expectativas e de interrogações. Eu estava conversando com o Carlos Bregantin aqui sobre algumas leituras que a gente faz esse tempo que a gente tem vivido. E eu estou falando dessa condição geral em termos de país, em termos de nação, e em termos da própria igreja dentro dessa realidade, como que ela tem se comportado, como estão se comportando aqueles que se dizem cristãos, num contexto em que a gente considera assim, que há um cenário perturbador, né, diante da gente, em termos de Brasil, vamos falar assim. Esse programa está sendo feito ao vivo aqui no Koinonia Online. Quem está mandando a imagem aí para você participar, para você assistir, e depois fica disponível, Daniel Choi. Se você quiser participar do programa, você pode usar aí a ferramenta que tem do seu lado aí na tela do computador ou do seu aplicativo, para mandar sua pergunta, mandar sua participação. Um pouco nisso que a gente está falando sobre esse tempo difícil. Na realidade, eu estava falando com o Carlos, e aí eu vou falar com o Carlos agora, não é só com você que tá, né? A gente estava conversando, Carlos, sobre quais são algumas possíveis atitudes, né? Eu falo possíveis porque eu acho que isso é muito subjetivo, isso é muito pessoal, e eu acho que a gente vive assim situações que são muito diversas no país, como você mesmo estava dizendo. Quer dizer, tem gente que, pela natureza do negócio que tem, daquilo que faz, da natureza da atividade que tem, talvez não sejam muitos, mas tem gente que está, por exemplo, quem trabalha com exportação, esse tipo de coisa. Mas eu acho assim, talvez a maior questão que a gente tem se deparado, sem desprezar o fato de que a gente vive uma crise econômica que pode ser mensurada matematicamente falando, a gente vive uma crise assim, a gente vive outras crises, né? Acho que a gente tem uma sobreposição de crises. E talvez muitas estão interrelacionadas, né? Mas, por exemplo, a gente vive uma crise política séria no país. A gente vive uma crise moral, e eu não estou falando de uma crise moralista, estou falando de uma crise moral em termos assim, as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas elas têm uma cara de pau acerca das coisas que acontecem. E, sobretudo, quando a gente pensa no setor público, mas também levando em consideração o setor privado no país, enfim. E a questão é assim, quais são algumas atitudes, pensando no fato de que somos discípulos de Jesus. Quais são algumas atitudes, quais são algumas posturas para atravessar, enquanto a gente faz essa travessia, eu espero que ela seja não muito demorada, mas enquanto a gente vive isso, enquanto nação, enquanto país, né, levando em consideração que há de fato uma crise, você está falando do reconhecer, mas há uma crise mundial também, né, quer dizer, que afeta as nossas crises internas. Então, enfim, eu estava pensando a gente trocar uma ideia sobre isso. Você que está nos acompanhando, manda aí a sua participação. O Fernando, o que eu estava aqui também pensando enquanto você falava, quer dizer, nós já estamos falando sobre isso há algumas horas, né, juntos, pensando no que acontece com um paciente, né, com um doente, quando ele se dá conta da doença, né, quando ele é informado, ou quando os sintomas de uma doença vêm à tona, né, seja uma febre, uma dor, um travamento, né, uma paralisia, enfim, né, e ele procura um especialista, procura um médico, enfim, e a primeira necessidade que ele tem é de ter um diagnóstico não é? Do tipo, bom, esses sintomas todos, eles desembocam no quê? Qual é a causa
desses sintomas todos, né? Então, é uma infecção, é uma pneumonia, é um problema renal, é uma cardiopatia, etc, etc. Quer dizer, e aí você tem aquele momento do paciente admitir que tem um problema, né? Admitir que tem uma enfermidade, admitir que tem uma doença. Vencer a tendência de negar. E eu estava dizendo aqui para você, e nós concordamos nisso, porque temos feito esse caminho, que eu e você temos uma tendência, até porque essa é a nossa natureza, né? O nosso coração pastoral, o nosso coração mais acolhedor, mais cuidador, né? De buscar sempre dar tons mais amenos, né, às nossas falas, no que diz respeito a questões, mesmo que sejam contundentes, evidentes, graves até, mas a nossa tendência, eu digo minha e sua, e até dos convidados que nós temos trazido aqui, é de criar possibilidades de se ter leituras diferentes daqueles momentos que se está vivendo. Então essa tem sido a nossa tendência. E eu não abriria mão dela, na verdade. Eu não quero fazer parte de um outro grupo de pessoas. Eu quero continuar nesse grupo. Não obstante, né, penso que, por conta de tanto eu quanto você estarmos lidando diariamente com pessoas e em vários contextos, né, não só no contexto eclesial, né, não só no contexto comunitário, e nem só tratando de assuntos ligados à fé ou à espiritualidade, enfim, ou relacionamentos. Não, nós estamos lidando com a vida. Né? Você está de manhã lá na universidade, terminando o seu curso, você tem a sua família, suas filhas, os mesmos processos, enfim, atendendo pessoas que trazem os reclamos, né, dos seus dia a dia que têm sido afligidos, né, por esses momentos. Então não há como, num determinado momento, e talvez é isso que nós estamos tentando fazer agora, dizer assim, bom, nós temos uma crise real acontecendo hoje. E eu estava dizendo assim, você tem a possibilidade de avaliar olhando o que é universal, você tem uma crise universal, você tem uma crise mundial com várias caras, né? Com vários rótulos, né? Você tem várias questões acontecendo pelo mundo afora e que, por termos um mundo globalizado, a economia do Iêmen acaba desembocando na Bolsa Paulistana, né, num ou outro momento, enfim. Mas nós temos as grandes nações, quer dizer, você vê a China, né, tipo, diminuindo sua produção, essa coisa toda, enfim. Você tem uma questão mundial. Você tem uma questão nacional, o Brasil, né? E dentro da crise brasileira, você pode dividir a crise brasileira em vários setores ou vários segmentos, né? Crises várias localizadas que resultam, né, no atual momento que nós estamos vivendo. Então, a minha proposta era de nós fazermos essa admissão, né, do tipo, olha, nós estamos admitindo, nós estamos vivendo um momento que precisa ser olhado com cuidado, vamos dizer assim. Conquanto eu volto nas nossas conversas assim, tipo, eu tenho 60 anos, né, então já vivi tempo suficiente no país para saber que nós já tivemos situações muito, mas muito piores, né, do que as que estamos vivendo hoje. Mas ok, para o tempo que nós estamos vivendo, 2016, e olhando o Brasil no que diz respeito ao mundo, é muito triste você receber uma notícia de que o FMI nos declara a nação com um índice de crescimento só perdendo para a Venezuela, por exemplo. Então, assim, esse é um dado de uma entidade internacional que tem um certo
respeito, né, na comunidade econômica do mundo todo, e que quando diz algo reflete por todos os cantos do universo, né? Então, assim, não dá para você jogar tudo isso para debaixo do tapete e dizer ok. Né? Não é isso que está acontecendo. E você inseriu a questão, e a comunidade cristã, né? E os da fé cristã, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que nós chamamos de seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, enfim, como é que lidam? Ou como é que estão lidando? Ou, melhor ainda, quais seriam as propostas, né, que nós teríamos para um momento como esse? Então, eu, com esse arrazoado longo, né, eu estou tentando dizer assim, qual que é meu posicionamento hoje. Né? Eu estou nesse processo do admitir a enfermidade, né? Mas não estou morto. Né? Você usou uma palavra? E tipo, o que é que nós vamos fazer? Você usou uma palavra que foi uma palavra que eu usei lá no final do almoço, que a gente não almoçou junto hoje, mas nos encontramos num pós-almoço. Você falou aí da tristeza. E eu lembro quando eu cheguei lá na mesa, falei, pô, Prega, me dá assim uma sensação de tristeza, de ver coisas, e aí a gente, com a pessoa com quem a gente estava lá na mesa, falando de um parente, me parece, de alguém que foi buscar fazer uma perícia no INSS para fazer uma avaliação, enfim, sofreu um acidente e tal, chega lá, não tem um médico e tal. Então, assim, a tristeza de identificar e de perceber que a gente vive num país que é grande, que é rico, que tem coisas muito boas acontecendo, mas que existem algumas coisas ruins acontecendo e que estão afetando e travando de tal maneira aquilo que é bom e, acima de tudo, prejudicando, eu diria assim, o desenvolvimento. Mas eu estou falando do desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento da nação como um todo. Não é simplesmente a gente ser uma nação próspera. Né? Até porque eu acho que próspera a gente porque apesar dessa fala do FMI, o Brasil continua sendo, num universo de quase 200 países, está entre as 10... Uma das maiores economias do mundo. Economias do mundo. Eu não sei exatamente que tamanho e tal. Perdeu. Eu não estou querendo dizer com isso, está vendo? Não. A tristeza é perceber assim, a gente vive numa nação que está entre as 10 economias do mundo, mas ela, por uma série de razões, acaba tendo problemas que afetam coisas boas, mas sobretudo afeta o povo. Mas quando você falou de tristeza, porque eu chamei a atenção, o que me chamou a atenção também foi o seguinte: uma coisa é se perceber triste por conta disso. Eu até diria assim, se permitir ficar abatido por causa disso. Mas eu acho que a gente ainda precisa de resistir, Carlos, a não se tornar amargo. Porque aí eu estou dizendo assim, que tem pessoas, e a gente tem amigos em comum, que assim, a gente percebe que por meio dessas coisas que são tristes, é uma realidade, o coração, a vida foi tomada de um abatimento, aliás, de uma amargura, que me parece que não é produtiva, e que atola ainda mais a pessoa nesse desespero, nessa desesperança, e que não tem jeito, e que, eu não sei, eu acho que tem jeito. Continuo acreditando nisso. Acho que o país ainda tem pessoas que são pessoas de bem, são pessoas que estão trabalhando, né? Tanto no setor público, na vida particular, enfim, gente que é séria. Mas, enfim, acho que uma coisa assim, nessa admissão que me leva a uma condição de tristeza, é cuidar para que meu coração não seja tomado por uma amargura. Né? E sem perder, evidentemente, aquela perspectiva. E aí você falou, por exemplo, da história do Brasil, e uma coisa interessante, ainda reverberando uma coisa, a gente está em 2016, vamos analisar a questão de hoje. Agora, sem perder a perspectiva histórica do que a gente já viveu enquanto nação. Né? Digo isso porque eu já ouvi de gente que eu gosto, de gente que é parente, inclusive. Você não acha que no tempo da ditadura era melhor? Não. Minha resposta é não. Né? Agora,
Então, assim, a gente não pode perder a perspectiva histórica. Ao mesmo tempo... Isso não significa dizer que está bom. Não, exatamente. Quer dizer, a gente tem que analisar agora qual é a realidade que está acontecendo agora, tendo essa perspectiva histórica, mas também pensando, e aí você falou assim, pô, eu sou um cara de 60 anos, eu tenho 51. Mas você tem filhos, daqui a pouco, quem sabe, netos. Ô, Filipão. Mas assim, eu tenho as minhas filhas, cara. Então a questão é, bom, daqui de 2016 para daqui 20 anos, sim, né? Quer dizer, o que vai ser o Brasil enquanto nação em 2036, em 2026, em 2050? A gente fala, puta, não, tá longe pra gente. Mas para os nossos filhos, não. Então é essa ideia de que o que se pensa daqui para frente em termos de nação. Então, enfim. Assim, até para sermos sinceros no que foi a essência dos nossos comentários, né, da hora que nos encontramos até aqui, uma das nossas tristezas ou uma das nossas estranhezas, e que pode às vezes até gerar de quando em quando esse abatimento, enfim, que é algo que eu luto comigo mesmo toda manhã. Toda manhã, eu costumo dizer para aqueles que me leem e me veem, né, aqui e ali com a tentativa de manter o bom humor, manter a cara animada, etc. Eu digo para as pessoas assim, olha, eu venço a mim mesmo toda manhã. Eu venço a mim mesmo. Venço minhas desconfianças, minhas inseguranças, meus medos, minhas tristezas, minhas dores, minhas paralisias, minha preguiça para enfrentar certas situações, enfim, quer dizer, e é o que eu tento passar para as pessoas. Eu digo, faça o mesmo, porque é o que eu faço para dar conta da demanda de cada dia, das mínimas às maiores, não é de outro modo que eu reajo. Eu não tenho toques de mágica, eu não sou daqueles que digo que Deus está falando comigo toda hora, o tempo todo, e que tem anjinho sussurrando no meu ouvido alguma coisa. Não, eu sei que tenho que dar conta da minha jornada, tenho tarefas, tenho responsabilidades, tenho uma família, e eu tenho que tirar meu corpo da cama cada manhã e fazer ele caminhar, né? Então, assim, é uma atitude que é comum a mim, não é? Mas uma das tristezas, um dos nossos abatimentos, tem a ver com o fato de que no nosso país nós vivemos nos últimos anos aquilo que alguns poderiam chamaram até de uma espécie de avivamento no que diz respeito ao crescimento da comunidade da fé, a comunidade cristã, né? A chamada Igreja Evangélica Brasileira. Eu digo a chamada Igreja Evangélica Brasileira porque ela é uma miscelânea, é um mundo, é um universo que nenhum de nós conseguimos hoje decifrá-lo assim de maneira tão simples, a não ser os estudiosos, historiadores e os que têm ferramentas melhores, né? Essa chamada Igreja Evangélica Brasileira hoje ela é um balaio de gatos e gatunos mesmo. Exato. E eu particularmente tenho sobre isso meus próprios pensamentos e o meu modo de interpretar, até para que eu possa viver no meio disso, né? E uma das minhas interpretações é de que nós vivemos, na verdade, um processo muito provável de adesão e não de conversão. Então nós tivemos um mundo de gente que aderiu ao movimento chamado evangélico, não é? Ou gospel, se você quiser. Ou gospel, seja lá qual é o rótulo que se dê, né, nesse sentido, e houve um processo de adesão, não necessariamente de conversão, porque quem adere não dá razão a Deus, e quem se converte dá razão a Deus. Então hoje você tem gente discutindo e questionando Deus o tempo todo, e quem aderiu a um movimento religioso questiona o Deus desse movimento. Agora, quem se converteu a um Deus não o questiona. Questiona a si mesmo. Questiona a si mesmo, dobra-se diante dele. Né? Ah, mas eu queria que Deus fosse mais fácil de ser explicado. Olha, qualquer Deus que é fácil de ser explicado não é Deus. Deus que é Deus mesmo não se deixa explicar. É mistério, e diante do mistério você se prostra e aquieta a sua alma. Não é? Só que nós
estamos enfrentando situações assim que nos entristecem, em que nas mais variadas esferas da nossa sociedade ou nos segmentos da nossa sociedade, né, desde aquelas tidas, né, como menos expressivas e até as mais expressivas, você tem hoje um contingente de 30, 40, talvez 50% de protagonistas que se dizem da fé, da comunidade da fé. Entendeu? Você vai desde a associação de pais e mestres, ou associação de bairro, até os ministérios da República, Congresso Nacional, Câmara e Senado, e assessores, e as câmaras de vereadores pelo Brasil afora, milhares de prefeitos, e governadores, e secretários, eu ia usar uma palavra, eu não vou usar, não é? Que proclamam, vamos dizer assim, de domingo de manhã ou de domingo à noite, a fé em Jesus de Nazaré. E estes protagonistas também protagonizam nesses segmentos todos, entendeu? As nossas tristezas. Entendeu? Você vai desde desse escalão menor da sociedade ao alto escalão. Um presidente da Câmara Federal, não é? Que professa a fé, mas que não tem a capacidade, eu estou falando uma crítica pessoal, e é ao mesmo tempo uma autocrítica, porque os da fé são aqueles que, num determinado momento, eles dizem assim: errei, perdoem-me, permitam-me recomeçar. Entendeu? Errei com você, errei com a minha família, errei com os meus amigos, errei com a minha comunidade, errei com os meus empregados, Carlos, assim, errei com o Brasil, entendeu? Se eu não errei, mas se há suspeitas, eu me... Como que é? Eu me licencio do cargo, da função, para que seja examinado. Quer dizer, mas eu não sei, atos de nobreza, né, que deveriam ser mais comuns, entendeu? Apesar, já que você falou do Congresso, apesar deles se tratarem dessa maneira, né, nobre, deputado, exatamente, é um termo. Me parece que nobreza assim, é uma qualidade um produto escasso, difícil, né, de se encontrar nesse... Então é isso, quer dizer, nós, além de tudo, vamos colocar assim, né? Como líderes espirituais, né? De pessoas que nos têm como líderes espirituais, além de ter que lidar com todos esses contextos e tentar dar respostas àqueles que nos procuram com perguntas, né? Nós temos que lidar com essa inserção, que isto sim é novo no nosso país. Isso sim é novo. Isso tem 30 anos. Exatamente, entendeu? Até menos. E esse dado, por exemplo, de você ter os da fé, sobretudo os do movimento cristão evangélico, que quando chegam nesses ambientes para os quais foram eleitos para exercerem um mandato que não é deles, é nosso, porque nós que os colocamos lá, eles chegam com aquela santarrice de querer tirar o crucifixo da sala, chega com a imagem religioso, com um discurso mas religioso, não com atos de moralista, justiça, viu? Entendeu? Mas não com ações. Atos de justiça. Atos de justiça. De retidão. O cara está preocupado com o quadro da mulher nua, que é um falso moralismo, entendeu? Mas na hora do assinar ou de propor uma lei que seja justa, e quando se fala de lei justa, não se diz justa para este ou para aquele. É justa porque é justa para todo mundo. Lei que é justa para todo mundo. É justo para todo mundo. Então, assim, nós estamos tendo que lidar com esse ingrediente, Fernando. Entendeu? Que nos constrange. E não poucas vezes coloca a gente quase que nós nos tornamos reféns dessas situações. Do tipo,
você está dizendo isso? Você está defendendo? Aí você diz, não estou defendendo, né? Porque nós cremos entre aspas, né? Eu entendo que um país democrático e que tem um Estado de Direito deve caminhar pelas suas instituições, deve levar a sério as suas instituições, deve levar a sério as suas leis, sua Constituição. Você mesmo, de quando em quando, você tem colocado, né, itens, artigos da Constituição, né? Quer dizer, e nós devemos zelar por isso, né? Mas quantas vezes eu e você nos sentimos constrangidos de ver, aspas, irmãos nossos que têm a Constituição na mão e a Bíblia na outra, e ele não vai nem por uma e nem pela outra. Tem que perguntar o que vai no bolso. Ele vai pela sua própria cabeça. Acho que não é o que está na mão. Ou pelo que, então, mas olha, entrou no bolso. Estamos chegando nos quase finalmente do nosso papo. Eu acho que hoje quase que um desabafo. Desabafo na rede. Não, mas assim, a gente falou, a primeira coisa, eu estou pensando assim... Mas nós estamos admitindo, quais são algumas coisas? Então assim, vivendo num tempo difícil como esse. Sim. E aí, como discípulos de Jesus vivendo num tempo difícil. Então assim, é evidente que eu acho que admitir algo que aí sem querer ser essa coisa religioso, a conversa não é religiosa, mas é identificar que tem um aspecto bíblico daquilo que a palavra nos recomenda, nos ensina, de que assim, cara, a gente vive... Cremos, né? Eu fico pensando, por exemplo, quando João escreveu Apocalipse, que é um livro que não é fácil entender, mas agora é mais fácil entender o tempo em que João está escrevendo a carta, o seu livro de Apocalipse. Final do 1º século, a igreja de Jesus sendo severamente perseguida pelo poder estatal, que era Roma e os seus braços de dominação. Agora, o que é interessante assim, é que João tem uma intenção, entre outras, que é encorajar os cristãos daquele tempo a caminhem firmes. Caminhar, sim. Né? Sim. Permaneçam fiéis à vocação de vocês, permaneçam fiéis àquele que vos chamou. Sim. Mas a questão é um tempo difícil? Final do 1º século. Então, o que é como cristão, ou como cristãos, como que a gente pode pegar aquilo que nós entendemos como sendo ensinamento do nosso Senhor, que nos faz olhar para esse tempo, admitindo, é um tempo difícil, mas ao mesmo tempo há um chamado para continuem seguindo com dignidade a vocação que vocês foram chamados. Né? E aí eu não estou falando de vocação, estou falando de vocação pastoral e missionária. Estou falando da vida. Reino, né? Exatamente, do reino de Deus. Né? Reino de Deus. Então eu acho que uma questão é não perder de vista isso. Sim. Né? Sem espiritualizar a vida, sem espiritualizar as conversas, mas simplesmente reconhecer assim, é um momento mais difícil, um momento mais tenso. Né? E quais são algumas... Como que a gente fala isso? Dicas. Não é dica, Brega. Assim, quais são algumas balizas que vão me ajudar a andar nesse caminho que está difícil. Referências. Né? Eu acho que a gente falou uma questão que eu acho que é o cuidado de que a amargura não tome conta do coração. Né? A gente estava falando ali até por conta da conversa que a gente teve com o Daniel Shaw, eu acho que assim, é cuidar, nesse tempo de crise, cuidar das nossas amizades, cuidar das nossas redes de relacionamento. Sim. Porque, como que fala Provérbios? Lá, de que sempre você tem um irmão e no tempo difícil faz o amigo, né? Sim, sim. Então, assim, se é um tempo de crise, é tempo de estar atento nas nossas redes, nas nossas proximidades. Sim. Quem são pessoas às quais nós podemos, numa situação difícil, estender a mão, ajudar, encorajar, apoiar, contribuir, enfim, de alguma maneira. E entendendo que em algum momento a gente também vai precisar disso. Então, acho que assim, preservar relacionamentos, né? Os relacionamentos, né? Relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam construtivos. Qualitativos, inclusivos, né? E eu ficaria, como a gente tem que fechar, por exemplo, eu de quando em quando escrevo, né, assim, que ninguém nos roube a esperança. Nada e ninguém nos roube a esperança. E eu fecharia da minha parte assim, eu ficaria com aquilo que Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, que
as cartas, tanto paulinas, joaninas, de Pedro, de Tiago, enfim, elas todas circularam no primeiro século e o contexto do primeiro século era esse contexto que você citou, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? Mas todo de perseguição, de extremidades, né? De radicalidade, onde a fé dos convertidos era... O Pedro fala, né, assim, que vocês estejam prontos, né, para em qualquer situação dizer em quem e o que vocês creem, etc. Razão da vossa esperança. Razão da vossa esperança. Eu acho linda essa expressão de Pedro. Então acho que esse é um contexto comum a cristãos, comum a discípulos. Não há nenhuma novidade em relação a isso. E os mínimos razoáveis que para mim todos eles propuseram, não é? E eu ficaria com o que o Paulo propõe aos irmãos de Corinto quando ele discorre sobre o amor, né? Na 1 de Coríntios 13, né? E ele termina dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Uhum. E ele diz assim, das três, a que vai ficar para a eternidade é o amor, porque de fé e esperança a gente não vai precisar do outro lado, né? Uhum. O amor nós vamos vivê-lo na sua intensidade. Então eu diria assim, que ninguém e que nada nos roube a fé. Nós não vivemos por vistas, vivemos pela fé. Eu não vivo pelo que eu vi pela manhã, nem pelo que eu li. Uhum. Né? Eu vivo pela fé. Né? Eu vivo em cima da esperança, né, do porvir, da esperança do que virá, da esperança do cuidado, da proteção, do carinho de Deus sobre nossas vidas. E vivo a partir do amor que é derramado sobre nós, uhum, da parte do Senhor, traduzido em bondade, em generosidade, misericórdia, etc, etc. Diria assim, que nada e que ninguém nos tire isto. Uhum. Porque isso provavelmente nos levaria para a amargura. E acho que é o pior estágio de uma alma, é a amargura. Eu não conheço esse estágio. Por pior que já tenham sido alguns dias meus. Uma coisa é a tristeza profunda, outra coisa completamente diferente é a amargura. Sim, amargo não. Isso aí. Pessoal, estamos terminando esse papo daqui. A próxima quinta-feira, se Deus permitir, a gente está aqui para mais uma conversa. O Fernando, só para assim, dizer para os que estão vendo e ouvindo a qualquer hora e em qualquer lugar do planeta, né, que podem reagir a essa nossa conversa em qualquer tempo, né? Tanto se comunicando aqui, né, com o Inoni Online, manda o e-mail nos Facebook da vida, onde eu e você estamos, inbox, enfim, inbox, e tenha vontade para reagir às nossas conversas em qualquer tempo. É isso daí. É isso aí. Uma boa tarde para você. Tchau. Até mais.